Agora que a gente já pegou o login e salvou as informações na memória da nossa aplicação, vamos acessar uma rota protegida, uma rota que requer que a gente envie um cabeçalho JWT, um token JWT também no consumo do web service. Nós vamos alterar aquela página cadastro que nós temos, que acessa os produtos via localhost, via uma URL desbloqueada, e vamos acessar via uma URL protegida, para mostrar para vocês a proteção e depois como que a gente faz para enviar o token e permitir que a gente consiga acessar essas rotas protegidas. Se você perceber, nós estamos com a tela aberta aqui, a nossa página cadastro aberta, e ele está acessando o localhost 8081/produtos, e aqui na esquerda, aqui no browser, está exibindo exatamente essas informações. Vou aumentar aqui um pouco, porque não precisa ser tão grande, né? E eu vou trocar. Qual que é a diferença? A diferença é que acesso pela porta 8080, ele vai ter uma rota protegida. Não vai exibir nenhuma informação. Como a gente já colocou lá nas configurações do Axios, lá no nuxt.config, nesse cara aqui, uma base URL, nós não precisamos deixar esse cara aqui, porque quando a gente acessar das.axios, qualquer método ele vai saber que primeiro ele tem que colocar aquela base URL. Como o retorno de qualquer método Axios é uma promise, eu sei que eu tenho esse método dem e também tenho esse método cat, que faz o que? Cat. Mais uma vez o inglês superando qualquer expectativa. Ele faz o que? Ele retorna um erro. Quando dá erro, ele retorna. E aqui eu vou colocar uma outra maneira de exibir o erro. Vou colocar um alert, que ele simplesmente vai executar um alerta na tela se der erro. Coloquei esse alert, vou salvar. Ele vai executar e vai dar um erro. Request failed with status code 401. Significa que é não autorizado. 401 é unauthorized. Não está autorizado. Então nós precisamos mandar o token para ele, porque essa rota é uma rota protegida e nós não estamos autorizados ainda a acessar essa rota. Todo consumo de web service que tiver rota protegida através do Axios, nós vamos precisar passar no cabeçalho o token JWT. E para fazer isso nós vamos criar um plugin, mais um plugin JS. Lembra que a gente criou um plugin do Local Storage? Agora nós vamos criar um plugin do Axios para poder passar em toda a transação esse cabeçalho, quando as rotas forem protegidas. Aqui na pasta plugins, nós vamos criar esse arquivo chamado axios.js. Dentro desse plugin, nós vamos utilizar esse template aqui, que vai exportar uma função do Axios, que vai fazer o trabalho de adicionar o token no cabeçalho toda vez que nós utilizarmos o Axios para fazer o consumo de algum web service. Essa função segue o template do Nuxt para plugins. Também recomendo a você, se você quiser ir mais a fundo e saber como funcionam os plugins do Nuxt, acessar a página do Nuxt, que eu deixei aqui, mas vou colocar de novo na tela aqui para você ter na mão, se você quiser se aprofundar nesse assunto. Esse plugin do Axios, copiando e colando, ele já vai funcionar para nós. O que basicamente ele faz? Ele recebe aqui alguns parâmetros na função, e dentro dessa função nós vamos setar para Axios.onRequest. Toda vez que ele fizer uma requisição, nós vamos verificar na nossa memória, para o nosso auth, se existe o Access Token. Se existe um token já salvo, se existe um token, o que ele vai fazer? Ele vai setar para as configurações, para esse config, que é um parâmetro padrão, nos cabeçalhos, o cabeçalho Authorization. Isso aqui vai fazer com que ele passe uma autorização JWT com o nosso token. Então toda requisição ele vai adicionar um cabeçalho Authorization com o token que nós temos em todas as requisições. Se você precisar tirar alguma, você vem aqui e tira. Quando der erro, que ele fizer uma requisição, nós vamos pegar o código da requisição e vamos verificar se for 401 ou 422, ou seja, se a requisição não estiver autorizada ou se o token expirou. Ele vai fazer algumas verificações e, dependendo de tudo como tá, ele vai jogar, ele vai executar na nossa memória um commit fazendo um logout, ou seja, limpando toda a nossa memória, os dados que nós temos salvos, e vai fazer um redirect para mandar de novo para a tela de login. Se foi não autorizado, nós mandamos para o login. Da mesma maneira aqui embaixo, se o token tiver expirado, ele vai fazer um refresh para atualizar o token. Ele vai fazer um dispatch que vai executar out.refresh, que lá dentro do nosso store auth nós temos uma action chamada refresh, que é para atualizar o token. Então, se o back-end tiver essa possibilidade, esse serviço para atualizar, lá dentro do auth.js,
na pasta Store, nós temos um action chamado refresh. Lá dentro você vai colocar esse código para ir até o back-end, fazer o consumo e atualizar o token. Esse arquivo também é um copiar e colar. Esse plugin Axios vai fazer com que toda vez que a gente fizer um consumo de um web service, ele vai adicionar um token, o nosso token, se existiu o token. Se não existiu, se o token expirou, ele vai fazer um redirecionamento para a tela de login ou tentar atualizar esse token. Com o primeiro passo concluído, que é criar o arquivo axios.js dentro dessa pasta plugin, nós vamos até o nuxt.config.js e vamos adicionar nesse atributo plugins o nosso plugin do Axios, para dizer, usa esse carinha aqui também. Após fazer isso, ele já vai funcionar para qualquer consumo do Axios. Nós não precisamos alterar mais nada. Lembra como a gente fez lá nos cadastros? Vamos lá nos cadastros para dar uma olhada. Olha como tá a mesma coisa, eu não modifiquei nada, ou seja, só colocando aquele plugin do Axios ele já vai funcionar como uma espécie de filtro, adicionando o nosso cabeçalho toda vez que fizer o consumo de um web service. E assim nós temos a possibilidade de consumir rotas protegidas.